E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Stefano e eu sou professor de Ciências da EJA para o 6º e 7º ano. E nosso tema de hoje fala sobre um recurso natural que, juntamente com o ar que a gente respira, é essencial para que a vida exista, tá? A gente vai falar da água como um bem que a gente consome e que deve ser preservado. Não apenas por essa razão, né? Não apenas porque a gente usa, mas porque ele é importante para todos os seres vivos, tá? Nossa aula de hoje é essa aqui: limpeza e economia, produção de detergente caseiro. E eu espero que vocês gostem. Os professores e professoras que nos acompanham, nosso eixo temático é ética e cidadania. O objetivo de aprendizagem é compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano em sociedade como agente de transformações do mundo em que vive, com relação essencial com os demais seres vivos e outros componentes do ambiente. Já o objetivo dessa aula é conhecer diferentes tipos de poluição da água, seus impactos ambientais. Também é entender como é possível reduzir esses impactos por meio de ações sustentáveis. E estudantes, lave os cadernos nas mãos, porque temos muito que aprender hoje. Não esquece de registrar sua presença com a gente, tá? O QR Code está aqui na tela. Aponta a câmera do seu celular para ele e marque presença em nossa aula. Agora vamos começar. Me diz aí, na região em que você vive, né? Tem algum rio próximo, mar próximo? Fica próximo de algum rio ou mar? Se a resposta for sim, isso é até bem comum e provavelmente, quando a comunidade, né, em que você vive chegou à região, essa fonte de água foi um grande atrativo para eles. A água sempre foi um recurso necessário, né, na vida em amplos sentidos. A gente tem 70% do planeta coberto por água. A gente tem 70% do nosso corpo preenchido por água. E as plantas têm de 80% a 90%, ou seja, sem água nenhum dos três existiria e muitas outras coisas, tá? O mundo que a gente conhece nem chegaria a existir do jeito que a gente entende. Mas, voltando à questão do rio. Ele é uma das formas pelas quais a água se apresenta na natureza. Se junta aos lagos, lagoas, geleiras e águas subterrâneas, como as fontes de água doce existentes, já que a maior parte das águas da Terra é salgada. Bom, aqui a gente tem uma ilustração que traz bastante isso. A gente vê que a água salgada ocupa 97,5% da água do planeta. A água doce são 2,5%, né? Pouquíssimo em relação à salgada. E sobre a utilização pelo ser humano, a gente pode citar o consumo da água potável, que a gente bebe, né? Também usamos a água para higiene, para adquirir alimento, porque ela é fonte do pescado. Também serve para deslocar. A gente pode se deslocar de várias regiões usando um barco, né? Ou outro tipo de embarcação. Serve na irrigação para manter as plantas vivas, agricultura fundamental, tá? Dentre muitas outras utilidades. No entanto, gente, o que acontece? O ser humano, ele não busca a preservação desse recurso natural como deveria, né? Ele utiliza as águas como depósito de material poluente, e isso é um problema. Por isso a aula de hoje ela vem nos apresentar diferentes tipos de poluição que a água sofre e também atitudes sustentáveis que podem reduzir esses impactos ambientais, né? Curiosos? Curiosidade bateu? Em mim também. Então, se liga na pergunta do dia. É essa aqui. Como o descarte adequado de resíduos atua na redução de impactos ambientais? Eu vou dar um tempo para você copiar no seu caderno, tá? Pois a gente vai aprender muito durante a aula e vai poder corrigir ao fim dela. Agora, partiu! Primeiramente, a gente precisa entender do que se trata a poluição da água. Quando a gente fala de poluição, a gente se refere à adição de fatores químicos ou biológicos capazes de alterar as características, as propriedades daquela água, ou seja, ela vai ficar diferente. Os resultados, na maioria das vezes, são perceptíveis. A gente percebe que mudou a cor dela, mudou o odor, né, o sabor. Às vezes era uma água cristalina e ficou turva. E a consequência é que vira uma água que a gente não pode mais usar. Minimamente, né? E
Se a gente pensar em ingerir e higienizar alguma coisa, esquece, sem chance, porque vai estar poluído. Sabendo disso, a gente vai falar do primeiro tipo de poluição da água, que é a poluição biológica. É um tipo de poluição que ele tem por característica vir dos esgotos e fertilizantes. E por quê? Porque tanto os fertilizantes quanto os dejetos, né, fezes, urina, que são descartados no esgoto e vão para os rios e lagos, eles têm nutrientes. E esses nutrientes, eles vão causar um desequilíbrio no valor nutricional daquela água. Ela vai ter muitos nutrientes, né, aquela água. Pô, isso não deveria ser uma coisa boa? Uma água nutritiva, os peixes vão se alimentar e tudo mais. Só que não. O nome desse fenômeno, quando tem muitos nutrientes acima do necessário, é eutrofização. A característica principal dele é essa camada verde que fica na superfície da água, talvez vocês já tenham visto em algum lago, né? E por que isso acontece? Esses nutrientes que vão ali para o lago, lagoa ou rio, eles são consumidos primeiramente por micro-organismos, né? Seres muito pequenos que estão ali, que são as microalgas. Elas ficam ali na água, diferente daquelas águas que têm raiz e ficam no fundo, tá? Elas se alimentam com tantos nutrientes que começam a se multiplicar. E multiplica, e acabam crescendo em número assustador e cobrindo a superfície da água com uma camada verde, certo? Como a gente traz aqui. E o que acontece? Com a superfície coberta pelas algas, a luz do sol não consegue chegar lá embaixo. E a gente sabe que planta precisa do sol para poder viver, para poder fazer fotossíntese, etc. Então essa luz não vai chegar nas algas que têm raiz que ficam lá embaixo. Se elas não têm o sol para poder viver, o que vai acontecer? Elas começam a morrer. Que é a ilustração que a gente já tem aqui no terceiro quadrinho. Morrendo, elas entram em decomposição. E quem vai consumir essas algas mortas são bactérias. O problema é que quando elas consomem essas algas mortas, elas consomem também o oxigênio da água. Então, as algas morrem lá embaixo, tá? Muito oxigênio dessa água vai ser consumido pelas bactérias que vão comer as algas. E fazendo isso, vai faltar oxigênio até para os peixes. Então, você já tem um cenário em que todo mundo ali vai perder a vida. Você vai ter as algas perdendo a vida, você vai ter os peixes perdendo a vida. Quem vai conseguir sobreviver? As microalgas que estão ali por cima, certo? E as bactérias. É claro que também tem toda a questão da contaminação dessa água, né? Não é mais uma água que a gente pode consumir. Inclusive, grande transmissora de doenças, principalmente por conta do esgoto que é despejado ali. Agora, a poluição química. A poluição química se trata principalmente do descarte de produtos químicos na água, como o nome bem sugere. Como exemplo, a gente tem agrotóxicos, que são usados em plantações. Não está jogando na água. Só que eles penetram no solo e eles atingem lençóis freáticos, né? É uma água que fica abaixo, no interior do solo, e que acaba chegando aos rios e lagos. Então, casos como esse, eles são mais difíceis de perceber, porque a poluição por agrotóxicos e outras substâncias químicas, muitas vezes, não altera a aparência da água. A gente não consegue perceber olho nu que aquilo ali está diferente, certo? Então, você acaba consumindo, acaba se deixando tocar por aquela água, apesar de ela parecer saudável, ela não está. Tem muitos produtos tóxicos ali que vão fazer mal à sua saúde, principalmente se você ingerir. Bem, mas quando ocorrem casos de vazamentos, né, ainda falando de poluição química, alguns são bem visíveis, como essa infelicidade que a gente está enxergando aqui na tela, que é quando ocorrem vazamentos de petróleo. Tá? É tão visível quanto grave. Por ser menos denso que a água, o petróleo ele não afunda, ele flutua. Né? Se afundasse, seria ruim do mesmo jeito, mas enfim. Como ele fica na superfície, um pássaro vai mergulhar, acaba ficando como o nosso colega aqui, né? Tem tartaruga, tem peixes. Além dele também cobrir a superfície e cair no mesmo problema que a gente teve lá no lago. Né? Cobriu a superfície, a luz do sol não chega, se tem algas ali embaixo precisando, se tem seres vivos precisando, vai ficar tudo comprometido por causa da camada de petróleo. Então são vários danos que podem ser causados nesse sentido. Tá? Os animais, a pele deles fica danificada, o pelo, eles não conseguem se livrar do óleo que fica agarrado no corpo deles, e muitos deles são levados à morte por causa disso, porque eles não conseguem, por conta própria, dar conta desse problema. E aí a gente segue para a poluição térmica, tá? É aquela que ocorre com base nas mudanças de temperatura. Ela ocorre quando
Um descarte indevido de água em alta temperatura é despejado em rios e lagos, às vezes no mar também. Normalmente essa água é usada em centrais elétricas, usinas, fábricas, porque o equipamento lá dentro esquenta muito, eles precisam resfriar. Aí eles puxam a água dessa fonte, né, que seja o rio, que seja o lago, que seja o mar, resfria o sistema, mas essa água que vai lá resfriar, ela volta quente, e aí eles devolvem do mesmo jeito para o ambiente. Aí você pensa, espécies aquáticas são muito sensíveis à temperatura ambiente. A gente mesmo, né, nossa temperatura corporal é de 36 graus, a gente está ok. 1 grau que você aumenta, vai para 37, a gente já tem febre. Aí você imagina o que é você ser um peixe que está ali nadando, água, sei lá, 15 graus, né, 10 graus, e aí despejam uma água lá a 100 graus. Imagina o que vai acontecer. Eles são cozidos vivos ali. Então muitos perdem a vida nesse sentido, como a gente está vendo aqui. Gente, antes da gente seguir para o próximo tema, olho no QR Code que está aqui, registrem a presença de vocês, tá? Celular apontado para ele, vai aparecer um botãozinho, você clica no botãozinho e registra a presença com a gente, não se esquece. Porque agora a gente vai falar de poluição sedimentar, que também é muito conhecida, né? Infelizmente é bem comum nos lagos e rios, no mar também. Quando a gente fala de sedimentos, a gente está falando de alguma coisa sólida, um material sólido, que foi despejado, acumulado em um material líquido. No nosso caso, a gente está falando de um rio, de um lago no mar. Se a gente está falando desse líquido. E os materiais sólidos, eles podem vir por indústrias. Restos de madeira, vidro, plástico, metal, dentre outros. E também entra o descarte indevido feito pela população. A gente tem garrafa, tem sacola, tem canudo, embalagem de todo tipo sendo jogado, ou seja, é lixo. Poluição sedimentar. É o tipo de poluição mais comum e mais visível, infelizmente, a gente vê em todo lugar, né? Não precisa nem ser na água, infelizmente. E agora a gente vai ter como exemplo aqui um rio, que é muito famoso no Brasil, e infelizmente não por um aspecto positivo, mas por um aspecto negativo, que é o elevado nível de poluição. A gente está falando de um rio chamado Tietê, que fica no estado de São Paulo. Assim como outros rios, infelizmente, ele recebe diversos tipos de poluição. No entanto, o que chama atenção é a intensidade dessa poluição, né? Apesar de ocorrer em outros rios do Brasil, nele é intensa. E essa espuma aqui, vejam bem. Ela é denominada cisnes de detergente, por causa da cor branca, né, como de um cisne, e por flutuar na superfície da água, como um cisne. Só que essa é a única semelhança que ela tem com o cisne. Como o nome diz, são causados pela presença de detergente na água, que chega até lá pelo esgoto, após o uso em residências. Ou seja, estou lavando a louça, despejo o detergente lá. Isso ocorre porque a grande maioria dos detergentes que a gente compra não é biodegradável. O que isso quer dizer? O meio ambiente não consegue eliminar. Ou seja, a natureza tem que lidar com aquele produto para sempre. Como resultado, ele se mantém no ambiente, dando origem à espuma, né? Se for um rio, então, que está em movimento o tempo todo, a gente sabe que movimento, quando tem sabão, faz espuma. E essa espuma também cobre a superfície, bloqueando a luz do sol. Não tem luz do sol, não chega ao fundo, seres vivos começam a morrer, você não tem mais oxigênio, e aí a gente já sabe, morre alga, morre peixe, vira um rio sem vida, infelizmente. E como a gente disse antes, a gente pode fazer uso de detergentes biodegradáveis, no entanto, tem também alternativas que vão ajudar na questão econômica, como a fabricação de detergente caseiro, que a professora Larissa vai ensinar a gente a fazer hoje. Por favor, vem aqui, professora. Ei, Stefano, tudo bem? Tudo bem. Aí, o pessoal de casa não te conhece, fala pra eles quem você é. Ei, gente, meu nome é Larissa, eu sou professora de ciências aqui no canal, mas no canal 8.3. Acompanhem elas, as aulas são muito legais também, beleza? Larissa, a gente tem a opção de fazer o detergente caseiro, e com quais ingredientes a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com sabão de coco, mas esse sabão de coco tem que ser ralado. A gente vai pegar a barra e vai ralar. Por isso que ficou desse jeito que vocês estão vendo, tá bom? A gente vai usar também 1 litro de água fervendo, água quente, né? 3 colheres de açúcar que estão aqui, bicarbonato que também está aqui e o sal. E, além disso, também vamos utilizar o vinagre e água fria, tá bom? Bacana.
Então vai ser tudo misturado aqui, né? Exatamente. A gente vai precisar derramar todos os ingredientes aqui e misturar. Vamos começar? Vamos. E lembrando que isso aqui é um experimento que leva água quente, que já está aqui. A gente não pode envolver crianças nessa produção, ok? É voltada para adultos e faça em casa, você é responsável, criança observando, não participando, tá bom? Isso, e em um lugar seguro, tá bom, gente? Porque água quente é muito perigoso. Beleza. Então a gente começa com o sabão, não é isso? Isso, a gente vai pegar o sabão e colocar aqui dentro. Bacana. É uma barra inteira, tá? A gente está ilustrando aqui aos poucos, mas você não precisa fazer. Depende da quantidade. Essa quantidade que a gente está fazendo aqui, a intenção é que ela vai render até 5 litros de detergente, tá bom? Depois disso, o que a gente pode colocar, professor? A gente vem com as partes secas, né? A gente tem o bicarbonato. Isso, a gente tem o açúcar. bicarbonato aqui, o sal e o açúcar aqui em cima, tá bom? São 3 colheres de bicarbonato. Vamos adicioná-las aqui. São colheres de sopa, tá, gente? Pode estar adicionando. São 3 de cada. 3 do bicarbonato, 3 do açúcar e 3 do sal, né? Isso, muito bem. Muito bem. Coloquei os ingredientes, sal, bicarbonato e açúcar e o sabão. Vou tampar aqui A parte e vou... seca já foi, então agora... Isso, agora falta o vinagre e a água fria, né? Beleza. Então, no caso da água, a gente vai adicionar 500 ml 500 ml. de água fria. Beleza. Então, essa jarra aqui tem um medidor do lado dela, tá? Não dá pra ver que tá bem apagadinho. Se você tiver como medir em casa, é mais seguro pra você fazer tudo na medida certinha. Então, a gente vai adicionar aqui 500 ml, lembrando meio litro, tá? Na dúvida, você pode usar uma garrafinha de alguma bebida que já tem a medida certa. Aí você só precisa preencher ela e jogar aqui. Exatamente. E agora eu vou colocar o vinagre para vocês. Que são 3 colheres também, tá bom? Eu vou usar novamente a colher de sopa para medir e colocar aqui. 1, 2 e 3. Agora é só mexer, né, professor? Só mexer. E aí, é água quente, tá? Tem que mexer bastante Tem tempo. que mexer bastante, misturar Porque com muito cuidado, né? ela vai descansar por quanto tempo? 8 horas. Gente, 8 horas é bastante tempo. Então, assim, você faz em um dia e fica mexendo e deixa ela descansando, porque o efeito que você vai precisar só vai estar pronto no dia seguinte. Né? Isso mesmo. 8 horas é bastante tempo, tá? Você pode fazer de noite para o dia seguinte estar pronto. Pode fazer durante o dia, pela manhãzinha à noite, você vai poder mexer. Tá bom? Gente, depois de 8 horas, eu trouxe para vocês verem como que fica, tá bom? Vou pegar aqui para vocês observarem. Essa daqui, eu vou chegar aqui para trás e vou depositar aqui para vocês observarem a consistência. Olha só, tá vendo? Fica Uma bem... pasta, né? Não tá mais líquido. Isso, não tá mais líquido. Tá bem sólido. Ah, mas como que eu vou fazer para ficar do tipo de detergente comum, né? Igual a gente encontra no supermercado, igual a gente está acostumado. É só a gente ir acrescentando um pouquinho mais de água. De acordo que a gente vai acrescentando água, a gente pega aquela consistência mais líquida. Eu trouxe aqui também para vocês observarem. Aqui é o detergente, depois da concentração mais líquida, do jeito que a gente está acostumado. Olha só. Ele tá líquido, ó. Do jeito que a gente está acostumado a ver no supermercado, que a gente encontra. Aí a gente pode utilizar um vidrinho desse mesmo aqui, de detergente, e acrescentar aqui, guardar, né? Essa receita tem um rendimento mais ou menos de 5 litros de detergente caseiro. Um detergente comprado em mercado tem somente 500 ml, ou seja, meio litro. Pois é. Então, só com os ingredientes que usamos aqui, conseguimos fazer cerca de 10 garrafinhas desses. Ou seja, rende muito e assim a gente pode até vender, criar um comércio e conseguir comercializar isso. Muito interessante. Porque, né, a gente usa ingredientes, mais uma vez, que a gente tem em casa. Exatamente, ingredientes que são de fácil acesso.
Pois é. Então, a gente pode pensar nesse sentido, porque economia é uma coisa que a gente tem que pensar o tempo todo, né? E se puder aliar a questão ambiental também, já que este carinha aqui não cria a espuma que vai para os rios e tudo mais, porque ele é biodegradável, a gente consegue resolver 2 problemas com uma única atitude. Certo? Então, professora Larissa, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada a você por poder participar da sua aula. E, gente, foco no meio ambiente, tá? Precisamos. Muito obrigado. Obrigada. Bom, turma, nós vimos que existem diferentes tipos de poluição da água e os diferentes impactos ambientais que cada um pode causar, né? Como já esperado, o ser humano é causador de toda a poluição. Não tem nem discussão quanto a isso, mas não haveria forma de contornar essa situação? Dê uma olhadinha aqui, ó. Tem sim, mas passa por uma mobilização, principalmente governamental, né? Estações de tratamento e canalização do esgoto das residências até lá. Precisam ser construídas de modo que atendam a população, né? Os rios e os lagos, eles precisam parar de receber essa carga poluente. Não tem jeito. E a única solução que a gente tem é essa aqui, mais do que correta. Já no caso da poluição química e térmica, aí a gente está falando de, né, muitas vezes de empresas, indústrias, que têm um responsável legal por aquilo. E aí cabe ao governo fiscalizar e punir as empresas que descumprirem as medidas ambientais. Se quer descartar na natureza, faz o tratamento dos resíduos antes. Se não pode tratar primeiro, né, armazena com segurança até que possa. Um acidente pode ou não acontecer? Pode, mas a natureza vai sentir você fazendo intencionalmente ou por acidente. Então é melhor evitar. Sempre com segurança. Já a poluição sedimentar, né, é lixo, acaba nos rios e nos lagos, como a gente falou, e passa principalmente pela nossa conscientização. Indústrias poluem também com sedimentos? Sim. Só que o lixo que chega predominantemente ao meio aquático são coisas que a gente sabe que tem natureza doméstica, né? Lixo jogado na rua, deixado na praia, diretamente na água, como se fosse a forma correta de se livrar dele. Não é. Nosso papel é embalar e dispor esse lixo em um local onde o serviço de coleta, né, possa fazer o trabalho deles de maneira correta. A gente tem que ajudar também nesse sentido. Então, se vamos cobrar do poder público uma melhora da situação, fazendo essa parte é o primeiro passo. Concorda? E depois da aula fica até fácil responder essa pergunta, né? É a pergunta do dia que a gente fez lá no início. Qual a conclusão de vocês? Como é que o descarte adequado de resíduos atua na redução de impactos ambientais? Vamos ver nossa resposta? A resposta que a gente tem é essa aqui, gente. O descarte adequado de resíduos os destina a armazenagem e tratamento adequados, impedindo que causem impactos ambientais que venham a afetar os seres vivos. Então é isso. Agora vamos relembrar o que a gente aprendeu hoje. Hoje a gente aprendeu que o ser humano é dependente da água para viver e realizar suas atividades, devendo preservá-la. A gente aprendeu também que existem diferentes tipos de poluição da água, com diferentes impactos ambientais. Aprendemos que é possível se utilizar produtos alternativos que não tenham efeito poluente ou que agridam menos o ambiente. E aprendemos que o tratamento de resíduos é necessário antes do descarte na natureza para evitar a poluição. E aí, gostaram da aula? Estão fazendo sua parte para preservar nossas águas? Eu espero que sim. E se, assim como a professora Larissa, tiverem uma dica de como preservar o meio ambiente, conte pra gente. Grava um vídeo com sua resposta e envie para o Dever em Casa na TV. O QR Code está aqui, é bem fácil, é só apontar a câmera do seu celular para ele, gravar um vídeo e nos enviar. É fácil, né? Então fica aguardando seu vídeo, combinado? Chegamos ao fim da nossa aula, tá? Hoje a gente falou de limpeza e economia, falou de produção de detergente caseiro. Não esqueça de registrar sua presença aqui com a gente, o QR Code está na tela. E eu espero vocês na próxima aula. Fiquem de olho na nossa programação. Programação do Dever em Casa na TV. Bons estudos e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!